Vamos agora falar sobre o REST e o spread. Já abri aqui eles pra gente, então vamos lá. Então, imagina que eu tenho uma função. Function seria uma função aqui de mostrar uma lista de clientes. Show list. Essa função recebe empresa e a lista de clientes. A lista de clientes aqui eu vou passar da seguinte forma, assim, olha. 3 pontos, clients. Isso aqui eu estou usando o REST. O que é isso? Significa que eu posso passar, por exemplo, um nome aqui inicial, nome da empresa, sei lá, Origami, e depois eu posso ir dando vírgula e ir passando vários nomes que eu quiser, vários argumentos que eu quiser na minha função, e ele vai pegar todos esses argumentos e colocar dentro desse item único daqui, client. E isso daqui vai ser uma array. Quer ver? Olha aqui. Se a gente for dar console log e ver o que é empresa, eu vou ver aqui console log o que é client. Tá, clientes, já que eu estou falando em português. Então, se eu botar aqui, olha, show list, passar Origami, passar aqui, por exemplo, João e Maria. Olha aqui, quando eu salvo, você vai ver que ele está me dando que essa empresa daqui é a string, ele normal, Origami, e aqui nos clientes ele está me dando uma array. Mas eu não estou passando uma array aqui. Você vê que eu estou passando uma string, depois eu passo mais uma string aqui. Se eu continuar a passar agora, por exemplo, um número 10, tá vendo? Ele vai colocar tudo isso e vai jogar e criar uma array para mim automaticamente. Só porque eu botei esses 3 pontos aqui. É como se fosse assim. Ah, o resto você coloca dentro dessa array para mim. Por isso que é o nome de REST. Você pode pensar dessa forma. E nós temos também o spread, que é a mesma coisa dos 3 pontinhos, mas agora você vai estar espalhando. Tá? Ao invés de estar pegando o resto, você vai espalhar um número. Por exemplo, o seguinte. Const números igual a 1, 2, 4, 29, 32, 2 de novo, 45, 3. Tá. Você tem aqui uma lista de números e você quer pegar o número máximo entre eles. Existe um objeto geral aqui chamado math, que é o objeto de matemática. E você tem o seguinte método, que é o max. O max vai me retornar o número máximo. Mas se você for ver aqui, olha só, no método max, ele diz para mim que são valores que eu tenho que passar dentro dele e são valores que são numerais, tá? O que isso significa? Se eu passar números, aqui, olha, passar números, vou botar isso aqui dentro do console, console log, passar aqui, salvei, olha só o que ele está me dando para mim, not a number. Por quê? E esse valor daqui que eu estou passando dentro de números é uma array, não são números. Ele fala para mim que eu tenho que passar números. Então eu teria que passar, por exemplo, assim, olha, 10, 4, 3, 67, 4. Isso daqui está certo. Agora, quando eu salvo aqui, você vai ver que ele vai retornar para mim o número máximo, que é 67, que é o maior número aqui deles. Esse valor funciona. Se eu passo uma array, não funciona. Isso é um problema, porque geralmente quando eu tenho uma lista de números, que eu quero pegar o maior, ele está dentro de uma array. Então, como que eu posso fazer? Eu posso espalhar esses números. Então, seria o spread, que é eu pegar aqui agora, olha, botar 3 pontinhos e boto números. Então, vai ser a mesma coisa que eu estivesse colocando de 1 em 1 aqui. Salvo isso, você vai ver que ele me deu agora 45, que é o número máximo. Então, isso daqui é o spread, você espalha. E aí, aqui, num caso mais real, que é bem interessante, imagina que a gente selecionasse, vou selecionar todos esses itens dessa lista daqui, tá vendo? Então, são 3 itens, const, itens igual a document query selector all, que seleciona todos eles, e eu vou passar o li. Tá? Quando a gente for ver o que itens são, itens, tirar aqui assim, você vê que ele é uma node list. Tá? Então ele é uma lista aqui, ele parece uma array, mas ele não é uma array. Isso significa que existem alguns métodos de array que a gente utiliza que a gente não vai poder utilizar numa node list, porque ele não possui. Um comum que a gente utiliza e existe na node list é, por exemplo, o for each. Então, itens.for each para cada item. E aí eu vou passar aqui uma arrow function. Eu vou dar aqui console log item. Então, ele vai mostrar no console para mim cada um dos itens da minha array. Mais uma outra função que ele não funcionaria é a map, por exemplo. A map, a diferença do for each para map é que a map ela retorna uma nova array. Olha aqui, se eu passar isso e salvar, você vai ver que ele não consegue. Ele vai dizer que map não é uma função de itens. Não existe. E você ficar, pô, mas isso aqui não é uma array que retorna? Não. É algo que parece com uma array. E como que você pode transformar itens em uma array? Tem várias formas. Tem, por exemplo, posso passar assim, olha, array.from, e eu boto isso daqui tudo dentro. Agora, quando eu salvar, você vai ver que ele vai funcionar. Porque isso daqui agora é uma array.
Então ele vai ter aqui, olha, no protótipo, todos os métodos de array que existem. Mas existe uma outra forma também de eu transformar isso em uma array. Seria simplesmente eu pegar os itens, colocar itens dentro de uma array. Aqui, olha. Coloco eles dentro de uma array, mas eu espalho esses itens. Então, boto aqui 3 pontinhos. Então, vou espalhar cada um dos itens dentro de uma array. Isso aqui agora é uma array. Olha só, salvei. Você vê que ele funcionou aqui para mim também. Você vê que itens continua sendo uma node list. Mas aqui exatamente, nessa parte exata aqui que a gente está falando, isso aqui é uma array. Outra coisa também que você vai ver comum no uso dele será para clonar objetos. Então, você pode pegar aqui, ó, deixa eu comentar esse código. Vou criar um objeto aqui normal, const carro igual a cor, vou botar aqui azul, vou colocar aqui portas, 4 e colocar aqui ano 2020. Salvar, estou aqui com o objeto. Para eu clonar esse objeto com o spread, eu posso fazer assim, olha, const clone carro igual a, eu abro aqui um objeto e aí eu espalho aqui as propriedades e métodos dele dentro dele. Carro. Se a gente for dar uma olhada aqui no que clone carro é, você vê que ele é um objeto. E o que é legal aqui é que isso daqui é um clone. Significa que não é o mesmo. Porque se eu simplesmente colocasse assim, olha, const clone carro 2 igual a carro, isso significa que clone carro 2 na verdade é igual a carro. É o mesmo objeto, tá? Não, isso aqui é simplesmente uma referência para esse objeto daqui. Quer ver como eu posso ver isso? Só fazer assim, olha. Igual a carro. Você vai ver que ele me deu true. Agora se eu botar clone carro igual a carro, ele vai me dar false. Mas eu botei errado aqui, eu tentei colocar igual. Não, tem que botar os 3 iguais. Carro igual a clone carro. Tá vendo? Ele tá me dando false porque não é o mesmo objeto agora. Aqui ele clonou ele. E o que é bacana disso é que eu posso adicionar também novas propriedades aqui dentro dele direto. Só eu botar aqui o spread para espalhar aqui as propriedades dele, boto um vírgula aqui nele e começo a colocar o que eu quiser agora. Por exemplo, turbo. Turbo, true. A gente vai ver que no clone carro agora ele vai ter o turbo também, mas no carro lá original ele não tem isso. Só tem mais uma diferença aqui, que isso daqui seria chamado de um shallow clone. O que é isso? Seria um clone superficial. Ele não é totalmente a mesma coisa que existia aqui antes. Por quê? Porque o protótipo agora é diferente. Quer ver como que eu posso provar isso aqui para vocês? Faço o seguinte, eu vou criar um objeto a partir de uma classe. Class, vou chamar de transporte. Vou colocar aqui constructor. E vou colocar aqui que vai ser o this.terrestre igual a true. E aí eu vou ter uma outra classe que estende essa daqui. Então eu vou botar aqui class carro extends transporte. Eu vou colocar aqui o construtor. Sempre que eu estendo alguma coisa eu tenho que passar o super. Vou botar o super para ativar ele. E agora ele vai ter cor e portas. This.cor igual a cor. E this.portas igual a portas. Deixa eu só comentar aqui. E vamos criar um novo carro. Const carro igual a new carro. E eu vou passar aqui os meus argumentos. Vai ser vermelho. E o total de portas vão ter 4. Eu vou agora fazer o clone desse carro daí. Const clone carro igual a carro. Vamos ver aqui agora, então, olha. Console log carro, vamos ver o que ele é. Salvei. Você vai ver que carro é terrestre, cor vermelho, portas 4, terrestre true. Vamos ver agora o clone carro. Console log, clone carro. Você vai ver que ele também tá terrestre, cor vermelho, portas 4. Olha a diferença aqui agora. Esse objeto daqui, você vê que ele é do tipo carro. Ele foi construído a partir do carro. E ele tem aqui como protótipo transporte nele. Agora, se a gente for ver nesse outro objeto aqui, você vai ver que ele tem aqui terrestre, normal, portas, cor, mas o protótipo dele é do tipo objeto. Ele perdeu essa questão de que o protótipo era do tipo carro. Então, se aqui, por exemplo, no transporte eu tivesse um método, andar, eu vou botar aqui, olha, console log, andou, vamos ver aqui agora, olha só, se eu falo com carro e boto andar, e ativo,
Ele vai ativar aqui, olha, andou. Agora se eu falo com o carro clone, clone carro e botar andar, andar, você vai ver que ele não vai ter esse método, tá? Esse método aqui não foi transferido, porque esse método fazia parte do protótipo aqui dele, de transporte. Então você vê que não é uma cópia totalmente perfeita, tá bom? Mas ainda assim a gente vai utilizar muito isso, tanto em React como também em Vue.js. Porque boa parte das vezes a gente só quer pegar mesmo as propriedades diretas do objeto.